Fala, galera! Seja bem-vindo a esse episódio aqui, mais um bate-papo com um dos nossos insiders. E eu vou já chamar ele aqui para ele se apresentar. E eu vou fazer já de cara duas perguntas que você não pode errar, tá? Que é, primeira pergunta, o seu nome, e a segunda pergunta, da onde você é. Essa não dá para errar. Bom, eu me chamo Edson Luiz de Lima, sou da Academia Nadbem de Ourinho, São Paulo. Ourinhos, para quem não... para vocês se situarem aí, vamos falar aí, tem Londrina, tem Marília, tem Bauru. Essas cidades que eu estou falando fazem parte da Grande Ourinhos. Então, eu estou... Boa. Elas estão aqui no meio. Eu estou aqui no meio, estou aqui na divisa com o Paraná. Show de bola. Então, interior de São Paulo aqui, cidade boa, muito legal. Aí já fui algumas vezes aí. Já fui algumas vezes aí jogar basquete, em Ourinho. Ah, é? Ah, legal, cara. Bacana. Aqui tinha um time muito bom, o feminino nosso aqui foi campeão muitas vezes, paulista, brasileiro, tal. Treinavam na minha academia também uma boa parte desse tempo aí. Foi bem legal. Show de bola. Bom, Edson, esse bate-papo aqui é para a gente mostrar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho do que você vem fazendo hoje. E eu quero começar com você sabendo, né, que você fale um pouco da sua história, como que foi para você entrar na educação física. Pode voltar lá atrás mesmo, né? O que encorajou o Edson a se tornar um profissional de educação física? Maravilha. Bom, eu sou do setor aquático, né? Assim, meu forte sempre foi natação. Eu era nadador e naquela época, quando você ficava um pouquinho mais velho assim, na equipe, você já começava assim, a ajudar na escolinha, começava a dar umas aulas ali, te botavam lá para cuidar de uma molecada e tal. Era o clube aqui da prefeitura, né? Esse clube existe até hoje, tem muita gente aqui. E de 14 para 15 anos eu comecei realmente a trabalhar na piscina, dar aula. Logo depois, eu devia ter uns 16 anos, já me deram duas turmas, uma turma de adultos feminino e uma turma de adultos masculino, chamava curso de adultos, né? E era muito engraçado esse formato, porque eu nunca mais vi isso, era um negócio bacana. Era 1h30, Fabiano, tinha meia hora de corrida ou caminhada na pista de atletismo aqui, aí meia hora de ginástica, né? Que era uma calisteniazinha ali, um negócio bem básico, tal, mas muito legal. Depois meia hora de piscina. Quem não podia ir para a piscina fazia só aquela primeira hora. E muita gente estendia, fazia essa última meia hora. E tinha um dia alternando homem e mulher. E era bacana, cara. Tava muita gente. E eu comecei assim, eu tinha 16 anos. E aí, bom, eu fui naturalmente para a educação física, né? E você, quando você nadava, assim, chegou a fazer competição? Sim, participava, tal, né? Participei de competição, era federado e tal. Entrei nesse mundo aí mesmo. Gostava tudo, né? Gostava das viagens, participar de jogos regionais. Para nós aqui do interior, os jogos regionais eram barato, né? Jogos abertos, essa coisa toda. Eu ia nos jogos abertos, eu ia para o judô, que era a primeira... Não, natação, que era a primeira semana, atletismo, que era no meio, e o judô, que era no final. Então, eu ficava a semana inteira nos jogos. Eu fazia as três coisas. Então, eu gostava, eu curtia muito, gostava demais e tal, né? Então, esse background de esporte estava no sangue, né? Já veio junto com você. A vida inteira, adorava tal. Ixi, sempre gostei muito. E aí fui promovido a treinador, né, da equipe, treinador entre aspas, né? Era o mais velho, aí você começa a treinar. Fiquei uns 5 anos nessa brincadeira, né? Aí fui para Bauru, né? O Luso de Bauru me chamou lá para trabalhar com a área de natação. Também era um clube muito bom, era o sonho da gente ir para um clube maior, tal. Fiquei também 5 anos no Luso. E depois recebi um convite para ir para a Cel de Londrina, que aí já era um baita clube mesmo, muito forte, assim, estava entre os 3 clubes melhores do Paraná.
dirigi todo o processo de natação lá, enfim, fazer a coordenação geral da natação. E aí fiquei, depois de um ano e pouco que eu estava lá, vinha me tornar o head coach, né, o técnico principal da equipe, e fiquei 4 anos em Londrina, 4 anos e meio em Londrina, e daí essa vida de treinador eu não gostei. Quando eu cheguei no topo da carreira, eu não gostei da parada. Eu gostava sempre da formação, da organização, de montar a escola de natação, de todo o processo pedagógico, toda essa questão de organização e tudo. Eu gostava muito disso. Formação de atleta, assim, eu sempre gostava disso. Quando eu cheguei a ser o técnico, né, o head coach, na ocasião, eu cheguei... interessante que eu cheguei no 2º salário do Brasil como técnico, a 2ª faixa salarial, que era $1.500, né? Aí a primeira faixa salarial, que eram poucos técnicos no Brasil, tinha uma meia dúzia, era $3.000. Eu estava na 2ª faixa, que era $1.500. Quando eu atingi isso aí, eu estava numa zona de conforto ali. Eu falei, não é isso que eu quero, não curti ser técnico, não quero, tal, não é um negócio que eu me vejo no futuro fazendo isso. E aí eu parti para montar a minha academia. Aí saí de Londrina, vim para Ourinhos, aluguei aqui uma piscina desativada, tal, e comecei todo o processo de montagem da minha academia. Isso foi em 1992, portanto, esse ano agora vamos fazer 30 anos que nós montamos, eu e minha esposa, né? Que legal. Aí eu montei a educação. Voltando um pouquinho só. A educação física entrou a fazer a formação e tal, entrou lá naqueles primeiros 5 anos que você estava... Isso. Quando deu a época certa, eu entrei na faculdade aqui em Jacarezinho, que é uma faculdade muito boa, estadual. Eu cursei 1 ano só, e depois eu recebi esse convite de Bauru. Fui para Bauru. Bauru, para você ter uma ideia, não tinha faculdade de educação física. Eu viajava para Barra Bonita, cara. Nossa, pensa na aventura, 70 e poucos quilômetros. Foi para Barra Bonita. Barra Bonita, eu me formei na Barra, fiz 2 anos lá. A gente chegou aí até de moto à noite, eu e um amigo que foi no mesmo processo que eu, trabalhar, moto. Tinha vezes que a gente pegava ônibus, trem de Jaú. Nossa, pensa na aventura para se formar. Tem um caso interessante aí, porque eu joguei basquete em Lençóis Paulista. Isso, na região ali. Ali na mesma região, né? Então, eu fiquei 1 ano ali, e eu tinha um amigo de time, que ele... No Luarte. Luarte Marcel. Exatamente. Era concorrente direto ali do Luso Bauru. Né? Do Luso, isso, O Luso era uma potência nessa época no basquete, era muito bom. E aí eu tinha um amigo ali de Lençóis que fez faculdade em Barra Bonita. Então, todo dia à noite ia para Barra Bonita lá. Também. Isso, era um pequeno ali no região. E legal, aí, então vocês voltaram, você voltou e montou a sua academia aí. Nessa época eu tive a oportunidade de participar de eu tive 2 contatos muito importantes em Londrina, na UEL, que é o professor D'Artagnan, né, que você conhece, que é uma sumidade aí, eu era do grupo de estudo dele, e o professor Amaury Erickson, que era... deu um avaste aqui, peraí. Que era companheiro também no Atlético Paranaense do Antônio Carlos Gomes, né? O Antônio Carlos Gomes também era dessa turma. E aí, assim, eu tive um contato muito bom, uma formação boa. Nós fizemos uma pós lá na UEL nessa época, tinha grupo de estudo, tinha um grupo muito legal, assim, muito bacana. E nessa época, o Avast está me acusando aqui, ó. E nessa época, a gente começou a trabalhar a questão de saúde, porque o D'Artagnan era um cara que era muito voltado para a saúde, né? Ele gostava muito disso, ele organizou essa pós. Então, desde lá, eu já comecei a ver a performance assim de uma maneira meio, sabe, não curtia muito, via que esporte não é saúde, sabe aquela pegada? Assim, a primeira vez que eu escutei isso, cara, esporte não é saúde, me chocou demais.
E aí depois a gente começou a entender um pouco desse mundo. E, bom, aí eu comecei a montar minha empresa com natação, tal, tinha tudo a ver, né? E num dado momento, não era a minha intenção ter musculação na minha academia. Eu saí desse primeiro lugar, construímos em um outro lugar que estamos até hoje, né? E num dado momento eu não queria musculação, não tinha nada a ver com musculação, nenhuma afinidade, nenhum projeto, nada. E eu fui antes de 2000 um pouquinho, eu fui dar um curso em São Paulo, chamava Maurício Fernandes esse congresso lá, que era no Ibirapuera. E de um ano para o outro, eu fui acho que uns 3 anos nesse evento, de um ano para o outro, cresceu muito o setor de musculação, muito. E eu era palestrante do evento, estava lá de bobeira, e um cara de Campinas ia dar uma palestra, se não me engano, ele chama Benito, esse cara, é um cara da musculação, bem conhecido lá. Eu estava lá de bobeira e esse cara ia dar uma palestra que ele falou assim, ó, musculação é agora para qualquer idade, principalmente para idosos, não sei o quê. A chamada era mais ou menos essa. E, cara, eu estava de bobeira, eu falei, deixa eu assistir a palestra desse cara. Fui lá, assisti a palestra dele. Cara, na mesma hora eu vi que abria-se um outro mundo ali, que era um mundo voltado para uma outra situação de saindo ali da maromba, entendeu? Aquela coisa que até então a academia de musculação era maromba, né? Bom, para resumir a conversa, eu saí dali. Tinham nesse evento, sei lá, umas 15 ou 20 empresas de musculação, que isso aconteceu assim exponencialmente de um ano para o outro, assim, foi uma explosão de fábricas de musculação. Eu cheguei ali, já catei todos os catálogos, já cheguei aqui na minha cidade, fiz contato com um cara, que era o cara da musculação da minha cidade, falei, meu, olha essa parada aqui e tal. E ele falou, pô, eu tô saindo lá onde eu tô, se você quiser eu venho trabalhar com você. Foi coisa assim de 2 ou 3 semanas para resolver tudo, compramos aparelhos, e eu iniciei essa parte seca na minha academia, que até então não era para ter, né? Era uma academia voltada ao diabo, chama Nadbem a academia. E aí tudo foi acontecendo, mas desde um primeiro momento, Fabiano, o meu público-alvo não era o maromba. Sim. Eu não queria esse negócio de suplemento, de anabolizante, essa coisa de caralho de camisetinha regata. Eu não queria isso, eu via que isso aí era um público. Eu queria atender o pai do meu aluno, a mãe do meu aluno, a avó do meu aluno, ou meu aluno adulto, estava que já estavam ali na piscina mesmo, né? O pai do aluno que já estava ali na piscina e ficava ali esperando o filho e tal, ou a avó que de vez em quando vem trazer e tal. Esse público desde o começo. E aí aconteceu uma situação engraçada, isso foi outro congresso, tudo sempre aconteceu em congresso. Outro congresso. Essa virada que você fala foi de 99 para 2000. Não, foi antes, porque o aparelho que eu comprava era um aparelho futurista, que ele chamava não sei o que 2000, como se ainda ia chegar o ano 2000, né? Era Power 2000, isso, o primeiro aparelho. Eu lembro que chamava Power 2000. Eu sou muito ruim para data, essas coisas. Mas isso então foi antes de 2000 ainda. Foi antes de 2000, isso. Então era maromba total ainda, era ferreirão, tal. Não existia a musculação como é hoje. Tal, né? Bom, e aí entramos no processo de musculação, né? O ticket da musculação, se fosse hoje em dia, seria aí, sei lá, de 80 a 100 reais, tá? Acontece que essa sala que eu tenho de musculação na minha academia é uma sala pequena, e esse detalhe é muito importante. Ela tem 117 metros quadrados. Eu tenho uma outra sala, que é a sala onde a gente tem o CrossFit, não é CrossFit, é o CrossFit, que é um outro conceito também, tá? Essa sala tem 77 metros quadrados. É uma sala com ar-condicionado, tal. Ela é um funcional com música, com iluminação de boate. É um negócio meio diferente lá. Meio maluco que nós bolamos, tá? Mas também é um trabalho à parte, que aí eu pego o pessoal de meia idade, eu não pego o pessoal tão velho. Bom, mas vamos lá, vamos voltar na minha musculação. Eu estava com uma sala pequena e com um ticket médio normal, que seria hoje aí,
Para exagerar hoje, R$ 100, vai. É o que rola aí nas academias, certo, né? Vamos fazer essa conta. Perfeito. E essa sala minha, ela tem uma capacidade para 150 alunos, no máximo. Ou seja, o faturamento dessa sala, se fosse hoje, seria no máximo R$ 15.000. É uma coisa que não é muito atrativa, não é muito interessante. Bom, estando numa convenção aqui em Marília, eu conheci, a minha aula acabou, eu estava dando aula de hidroginástica, a minha aula acabou, eu passando pela sala, eu vi o Cássio Mascarenhas, o pessoal deve conhecer aí, o Cássio Mascarenhas falando sobre musculação, eu tinha lá um tempo, uma meia hora, sei lá. Falei, vou assistir a aula desse cara. E eu vi que ele falava de uns negócios muito diferentes. Ele falava de diabetes, de hipertensão, de pessoas com câncer. Eu falei, cacete, cara, esse cara tá falando uns negócios aí muito diferentes, né? Porque eu ia muito para congresso, né? Eu sempre trabalhei nos congressos, e eu escutava a galera falar, então era treinamento, era hipertrofia, era não sei o quê, era sempre aquele padrãozão, e isso não era meu público-alvo, não era o posicionamento que eu queria para a minha academia. Quando eu vi o Cássio falar, eu falei, caramba, velho, esse cara... O negócio está diferente aqui. Até ele fez uma pergunta na sala, ele falou assim, vocês nunca viram ninguém infartar dentro de uma sala de musculação? Alguém aí já teve isso? Eu levantei a mão e falei, eu tive. Ele falou, você está brincando? Eu falei, eu tive que fazer RCP e tudo e tal. Ele falou, cara, você foi a primeira vez. Foi muito engraçado. Esse foi o primeiro contato que eu tive com ele. Saímos dali, fomos almoçar. Eu e o Cássio, a pessoal da organização lá colocou a gente junto para almoçar. Falei, Cássio, esse negócio aí tá diferente, cara. Você está falando. Ele falou, então, eu trabalho na área da saúde. E o meu processo é musculação. Assim. E associando com musculação. Sim, só musculação. O Cássio era musculação, tá? Ele é o cara, fisiologista, tal. Ele é o cara da musculação, né? Preparador físico e tal. Aí, cara, eu sei que desse almoço aí, eu comprei uma entre aspas, franquia do método dele, né? Eu comprei uma franquia do método dele, e isso já faz uns 12 anos que eu tenho essa franquia do método dele. Bom, o que aconteceu? Eu saí de um ticket médio, vamos falar ticket médio da musculação para um plano anual de R$ 100, que seria hoje, 80, R$ 100. A minha musculação custa hoje 200 e... Vou chutar, tá? Não lembro o valor exato. R$ 260 no plano anual. No plano anual. No plano anual. Então, naquela época, 12 anos atrás, eu vi que realmente o posicionamento que a gente tinha que ter era com pessoas de idade mais alta, pessoas com alguma patologia e tal. E com um problema de saúde mesmo. Exatamente, né? E a gente conseguiu ir se posicionando com esse público. Então, você olhava lá na minha musculação, era a tiazinha que traz o bolo, né? Sabe a tiazinha que traz o bolo para lá? Assim, ô, Edson, eu trouxe o bolo para você. A outra que você leva uma fruta para ela. Eu tenho uma parreira aqui em casa. Esse ano deu muita uva, muita uva. Eu dei para todas as alunas mais antigas minhas que estão afastadas, que não estão vindo para a academia por causa da Covid. É muito engraçado. Então, essa é a vibe, tá? A gente construiu. Então, o que aconteceu? A gente posicionou... Só para reforçar, né? Só para reforçar, porque é muito massa isso que vocês fizeram, né? E a gente precisa reforçar. Quer dizer, há 12 anos atrás você já olhou para esse público e você já se posicionou nesse público e já criou um produto específico para esse público. Exatamente. Onde você não vai ter uma academia muito cheia, porque é um público já mais elitizado, já é um público diferenciado. Você pode chegar naquela capacidade que você falou, né, de 150 ali, já dentro desse público, mas só que o ticket é quase 3 vezes aquilo. Vamos falar 2 vezes e meia aí. 2 vezes e meia. Então, se eu tenho uma limitação de espaço, né, aí é o lado gestor da gente.
Opa, o Avast está me dando problema aqui. O lado gestor da gente, que nessa hora você tem que ir para a mesa ali, fazer conta e assim, não é uma ação imediata, né, Fabiano? Esse negócio demora muito tempo. Você mudar um posicionamento, né? Vamos só colocar aqui o que é interessante no posicionamento. O conceito de posicionamento. Como que os teus clientes veem o teu serviço? Isso é uma definição boa de posicionamento. Como eles enxergam a minha academia? Como uma academia de maromba ou como uma academia de saúde? Então, para você mudar um posicionamento, é um negócio trabalhoso. Quando nós fomos implantar a metodologia do Cássio, foi 1 ano implantando. 1 ano. Isso porque eu já tinha as pessoas ali naquela vibe, engajadas e tal. Eu já tinha uma predileção por esse público mais velho, a gente já tinha um trabalho já prévio, eu não queria, eu via que o maromba, ele é um péssimo negócio para academia, porque ele aluga ali um supino seu, ele aluga o supino, ele fica meia hora no teu supino, ele não deixa ninguém usar, enfim, ele destrói equipamento, ele fede, né? Principalmente ele fede, essa é a pior parte, né? Ele quer mexer com um produto ali, seja suplemento, nem suplemento eu não deixo vender na minha academia, para você ter uma ideia, nunca permiti, que eu quero que de repente um moleque de 14, 15 anos, que a mãe está preocupada com o desenvolvimento dele, venha para um ambiente que ela sabe que não vai ter nenhuma influência aí negativa. Então, tudo isso a gente vai construindo e vai se posicionando, tá? E esse cara também, na hora que aperta as coisas, é o primeiro a falar assim, ó, tchau, tô indo embora, né? Não, ele não tem fidelidade nenhuma, entendeu? Qualquer um que abriu ali e fez mais barato, ele corre, entendeu? Então, a menina do bumbum na nuca é a mesma coisa, né? Ela vai ali para curtir e tal. Se abrir uma outra botiquinha do seu lado ali, uma academia bonitinha, ela vai para lá e acabou. Não tem... Esse público não tem fidelidade nenhuma. Bom, lá atrás eu acordei para essa situação. Eu falei, peraí, eu tenho uma sala pequena, eu não tenho como colocar muita gente aqui. Eu estou falando de 150, mas se eu colocar 150, quando a gente tem 150, já fica meio difícil de trabalhar, assim, já não fica um negócio muito legal, sabe? Muito bem. Mas é a capacidade que eu tenho, a gente consegue trabalhar até com esse número. E aí você percebe que você não consegue um faturamento ideal, né? Então, eu quero que as pessoas prestem muita atenção, de repente, nesse toque que eu estou dando, porque às vezes você está com um estúdio, você está com um personal, você está com uma coisa que você vai se limitar no teu faturamento ali. Você não tem como crescer, você não tem como sair daquela tua zona financeira ali e, de repente, melhorar, ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter uma vida melhor. Enfim, tudo isso é muito importante, né? Bom, vamos dar um pulo aí na história. E aí, recentemente, eu vi os produtos do Fernando, né, da Terra Science. Nem lembro direito como que eu vi o Fernando falando. E desde que eu tenho trabalho com o Cássio é fantástico do ponto de vista de planejamento, fisiologicamente falando, é um programa fantástico. Eu consigo pegar um hipertenso, um cardiopata, uma pessoa com osteoporose, eu consigo dar toda a evolução dela, diagnóstico, prognóstico. Eu consigo, antes do exame dela de densitometria, eu consigo falar que ela já mudou o desvio padrão dela. Tudo isso eu consigo predizer, eu consigo já fazer um trabalho com diabético e mostrar para o médico dele por que ele melhorou a glicemia. Enfim, tudo isso é fantástico. Só que faltava para esse programa um apelo de marketing, uma embalagem. Eu sempre falava isso para o Cássio. Falava, Cássio, você tem um negócio fantástico, cara, mas no balcão da academia ou no marketing que eu preciso fazer, isso é muito difícil de vender. Depois que a pessoa passou pelo programa, viu a benesse, viu a melhora da saúde, viu tudo, beleza. Então, estamos falando de aderência. A aderência é muito boa. Porém, a adesão é complicado. É muito difícil você vender isso, né? A atração, né? Novas pessoas. Como que eu faço gerar interesse, né?
Como que eu faço? Você que é um cara de marketing, como que eu faço um programa? E eu estou numa academia que eu tenho, olha bem, olha meu espectro lá. Ó, eu tenho bebê, eu tenho criança, aprenda a nadar, eu tenho criança que já está nadando, eu tenho adolescente que vai nadar, eu tenho adulto aprendendo a nadar, eu tenho hidroginástica, eu tenho hidroterapia, eu tenho o cross, que são as pessoas mais intermediárias ali, e eu tenho a musculação. E, enfim, como é que eu faço um programa de marketing digital com isso? Vira um balaio de gato isso aí, né? Então, é muito difícil, inclusive, para a gente se posicionar no mercado, para a gente conseguir mandar o recado, por exemplo. Só para te dar um exemplo, eu tenho uma professora de cross lá que ela adora fazer stories e tal. Eu cheguei para ela e falei assim, Vanessa, você está proibida de postar menininha de bunda dura saltando no caixão ou fazendo... Você está proibida, porque não é o posicionamento que eu quero. Isso aí atrapalha o nosso marketing. Eu quero que as pessoas nos vejam como healthiness e não como bumbum na nuca. Você coloca uma menina bonita lá de 20 e poucos anos, com a calcinha apertada, isso aí distorce o meu marketing, distorce o meu posicionamento. Entendeu, Fabiano? Então... Perfeito. É um rolão, né? É um rolão. Uhum. E aí, quando eu vi os produtos da Tela Science e vi que eu poderia aplicar esse conceito, né, dentro da minha área de vendas, por exemplo, hoje a pessoa chega no meu balcão, ela não conversa mais com a consultora de vendas, ela vai lá para a salinha para fazer um mapeamento de sintomas, para eu fazer uma anamnese com ela, que ela não vai ver em nenhum lugar. Então, todo o conceito que o Fernando e vocês trouxeram para o Healthness, hoje eu estou usando principalmente na adesão. Né? Ele melhora muito a aderência, claro, a gente sabe disso, qualquer health trainer sabe disso. O problema de aderência com health trainers, eu acho que é um papo superado praticamente agora. Quem já está há mais de um ano como health trainer aí, já viu que beleza, você consegue mostrar para o cara, consegue quantificar, consegue, né, ter números ali, você não fica mais no campo subjetivo, né? Você já consegue mostrar. Porém, o desafio é como que você embala isso, como que você apresenta, como que você chama atenção para a adesão. Perfeito. Cara, esse é um ponto crucial mesmo. É um ponto de captação, né? De gerar interesse nas pessoas, né? Como empacotar isso, como fazer uma embalagem bacana, bonita disso, né? Porque a gente fala de saúde, né? E algumas pessoas, eu já ouvi falar até, né? E aí, às vezes, eu já até trouxe essa fala que a gente vai falar agora aqui para as nossas reuniões, e a gente não deveria pensar assim, mas saúde, no posicionamento saúde na cabeça do cliente, né? Você definiu muito bem. Posicionamento é como o cliente nos vê. Como ele te vê, como ele te enxerga. Como que ele te enxerga. Posicionamento saúde na cabeça do cliente é uma coisa ainda confusa. Porque o que é saúde na cabeça do cliente? Sim. Né? Então, é um conceito abstrato num primeiro momento. A saúde é um conceito abstrato num primeiro momento. Exatamente. Então, como definir saúde e como deixar a saúde atrativa? Né? Esse é a pergunta do 1 milhão, do próximo milhão aí, né? Ou porque bilhão. Se você perguntar, num primeiro momento, num bate-pronto, se você perguntar lá na roda de churrasco de domingo se os caras que estão ali têm saúde, todo mundo vai falar que tem saúde. Às vezes o cara se entope de remédio, dorme mal, é hipertenso, e é como ele não tem sintomas, ou ele está cobertando esses sintomas, ele fala que ele tem saúde. Eu sou um cara saudável. Então. Mas aí você joga ele no mapeamento ali, fudeu. Desculpa. Aí aparece. Puf, aparece. A verdade aparece, né? Não, exatamente. E esse daí que você está falando também é interessante, porque as pessoas elas convivem com sintomas, né? Os sintomas ruins, que ela nem sabe direito que o sintoma é ruim, ela convive com esse sintoma e para ela tá tudo bem viver com esse sintoma aí. Isso. Quantos anos você tem, Fabiano? 44.
Tá, eu tenho 58. Então, uma outra coisa também é o seguinte: hoje eu tenho muita preocupação com o meu mapeamento de sintomas, com o meu BIA. Então, é um produto, antes de mais nada, que eu tenho que consumir. Até tem um dos meninos do grupo lá, que é bem interessante o caso dele, esqueci o... Ele baixou pra caramba, ele começou com 100 e lá vai fumaça de mapeamento, hoje ele... É o Jonas, acho que não é o Jonas? Que o baixou? Jonas, exatamente. Então é o seguinte, por exemplo, o meu mapeamento era 6, até o último que eu fiz, era 6, né? Uhum. Agora já deve estar em 4 o meu mapeamento, porque só faltava eu ajustar meu sono ali, e eu ajustei meu sono seguindo as dicas que a gente fala para todo mundo e tal, e trabalha, né? Hoje deve estar em 4, se não tiver menos. Eu estou chutando 4 porque eu não refiz ele, mas assim, o que pegava ali, que eu dava umas acordadas à noite, tal, não acordo mais e tal. Então, quer dizer, antes de mais nada, é um produto que a gente sabe falar dele porque a gente consome. Então, eu com 58 anos, eu quero me preparar para eu ter uma aposentadoria, se é que a gente vai ter aposentadoria, mas... Enfim, para dar uma diminuída na minha carga de trabalho e curtir a minha vida. Então, nesse momento, eu passo a ter empatia com aquele cara que está ali na minha frente, de repente, com 50 anos, bagaçado, entendeu? Uhum. Entendeu? O cara tá só o pó ali, então eu sei o que eu falo para ele. E eu faço um joguinho meio sujo, assim. Quando eu vejo um cara que está muito pesadão ali no mapeamento, no BIA dele, eu vou lá e mostro o meu, entendeu? Eu falo, cara... isso é legal, hein? Olha aqui, ó, isso aqui é o meu, cara. Puta, não acredito, você tá... Então, você consegue também, entendeu? Pá, fazendo isso, fazendo aquilo, tal. A gente tem até um cardapinho que nós colocamos assim. Esse cardápio nós pegamos da pirâmide de Maslow, né? Então, é um flyer que, na capa desse flyer, tem todas as etapas do nosso processo, tudo que vai acontecer com ele durante a estada na academia. E nas costas tem um checklist com a pirâmide de Maslow ali, falando sobre cada item, respiração, pererê, pererê. E eu falo, isso aqui é um negócio que você, a partir de hoje, vai pregar na geladeira. Você vai pregar na geladeira. Depois eu posto lá no grupo para as pessoas que quiserem se interessar. Legal. Você vai pregar na geladeira e isso aqui é um checklist da tua vida diária. A hora que você for abrir a geladeira, você vai olhar aquele item ali e passo a passo você vai atingindo esses objetivos. E da próxima vez que você vier aqui, você voltar aqui, você vai ver que o teu score já vai melhorar. Então, quer dizer, a gente tem o exemplo para mostrar para o cara. A gente tem argumentos, a gente consegue depois colocar para ele que é possível. Né? Uhum. Esse processo aí é muito bacana, né? Então, assim, primeiro vamos falar do seu processo, né? Então, a pessoa chega para a academia, já vai direto para o mapeamento de sintomas. Vem cá. Joga para a salinha. Joga para a salinha. Ela não vê preço, não vê horário, não vê nada. Joga para a salinha. Já vai, mapeamento de sintoma, responde lá rapidinho. Na salinha nós temos uma puta televisão assim, que eu não sei de quantas polegadas que é, aquele negócio que fica na cara da pessoa, ela olha aquilo tudo e tal. Então, estou conversando com ela, estou mostrando ali a TV e tal. Então, ela já sai com uma primeira impressão de que o serviço realmente é diferenciado. Ninguém falou de valor com ela, ninguém falou de... Aí, essa pessoa, ou eu posso fazer um mapeamento com ela ali, ou ela pode ter recebido o link, ela chega ali já com o mapeamento pronto. Seria mais interessante. Enfim, então a gente criou umas estratégias que é para a pessoa chegar ali e ela ver que realmente não é um negócio normal, não é uma academia de 80 conto, de 100 conto. Entendeu? Perfeito. É igual quando você chega na agência, a tua intenção era comprar um Uno, sei lá se existe Uno ainda. Mas a hora que o cara mostra para você a Toro, você fala, porra, eu queria Toro, né? O cheirinho do banco é diferente, a marcha é diferente, o painel é diferente. Não, isso aqui, cara, é tudo diferente. Ele pode até ir na outra academia lá que o preço é bem melhor. Só que ele vai falar, pô, eu queria a Toro. Na academia eu vou ter a Toro.
E agora, essa jogadinha também, a jogadinha, não considero suja, não, mas essa jogadinha aí que você falou de, ei, vem cá, eu sei mais ou menos um pouco de você, né, aqui agora, eu vou mostrar né, eu, 58 anos, ou qualquer um outro que tenha um resultado próprio, vou mostrar o meu. Mostrar o meu, ó, o meu tá aqui. Cara, então é possível você conseguir baixar por esse sintoma e tal. Na hora que tem esse efeito comparativo também, é bem legal também, uma baita estratégia também, né? Para o cara. E principalmente, Fabiano, a gente se cuida, né? Faz musculação, tá? Eu faço musculação, nada, um pouco, tal. Mas assim, quando o cara compara a tua idade, o cara tá escangalhado, velho. Aqui a gente usa esse termo, né? O cara chega tudo escangalhado. Ele fala, pô, rodei murcho, né, velho? Rodei com o pneu murcho na estrada de terra, né? Então, é a hora que o cara tem um choque de realidade, entendeu? Ele fala, pô, não tô pegando tabela FIP nesse corpinho mais não, entendeu? Então, aí, nessa hora que você brinca ali com a pessoa, tal, você fala, não, velho, você trabalhou que nem um maluco até agora, quando que você vai parar para cuidar de você? Você vai chegar com 60 anos daqui uns dias aí, fudido, não vai poder, entendeu? Nem fazer uma apresentação para a patroa ali direito, tal. Então, essas coisas... Boa, esse é um bom argumento. Não, a gente vai meio na brincadeira assim, mas vai no calo do caboclo. Então, o cara tem um choque de realidade, assim, entendeu? Tem aquilo ali vai pegar ele pela dor, né? Porque até então... essa estratégia... Sabe outra coisa legal, Fabiano? Quanto eu gasto por mês de farmácia? Nada. Eu só entro na farmácia para comprar. Eu uso um desodorante que é de... Sei lá o nome daquele produto lá, aquele Philips, não sei o quê. Magnésio, não sei o quê. Aquele negócio de magnésio. Eu só entro na farmácia para comprar aquele lá a cada 6 meses. Então, eu não gasto nenhum tostão de remédio. Eu chego para a pessoa e falo, cara, quantos remédios você toma? Entendeu? Né? Eu não tenho nenhum gasto com farmácia. Isso seria gasto mesmo, né? Nem investimento, né? Porque é gasto. Então, isso também é uma outra coisa que a pessoa fala, pô, é possível, entendeu? Você ter uma vida saudável, você reservar um pouco do seu dia para se cuidar e tal. Então, a gente vai envolvendo a pessoa nessa vibe aí, né? Nesse conceito, healthness. Vai mostrando para ela que é possível, né? Hoje a gente tem 4 nutricionistas trabalhando com a gente. Nós temos 2 médicos nutrólogos. Nós temos farmácia de manipulação, que quando vê que a pessoa pode se interessar também, ela entra, ela recebe lá algum materialzinho nosso. O aluno hoje, quando ele veio, fez o mapeamento, fechou, ele ganha, a gente chama de sacolinha surpresa. Nessa sacolinha tem uma máscara daquela de veda-olho para dormir. É bom pra caramba aquele negócio, eu nunca tinha usado. Que legal. Tem uma máscara de veda-olho, tem uma garrafa de água, que é simbólico, né? Mas você tem que usar uma garrafa, medir quanta água você... Tem uma toalhinha, essa toalhinha para você usar, para você carregar e tal, com a nossa logo, claro, né? E vai esse flyer que é para ele colocar na geladeira ali, que é o checklist dele e tal. Então, a pessoa, ela sai, inclusive, com alguma coisa na mão para marcar ali a sua passagem pela nossa recepção, pelo nosso programa. O seu programa começou nesse dia, papapá, né? Ela recebe no celular dela, a gente faz questão de mandar o resultado do mapeamento, mostra para o teu médico, mostra para a nutricionista, que ela vai lá, a nutricionista já vai ver, claro, né? Mostra para as pessoas da tua família, mostra para o seu marido. Então, a gente começou a mandar, por exemplo, para os maridos das mulheres que fazem academia. Pessoa, pô, que legal, e o teu marido, como é que tá? Nossa, posso mandar um mapeamento para ele? Você explica lá como é que é e tal? Então, a gente foi fazendo esse trabalho, assim. Então, é uma coisa assim, Fabiano, dá bastante trabalho, posicionamento é uma coisa que dá muito trabalho. Só que eu até fiz esse comentário na live sua dessa semana lá.
você tem que dar um jeito de matar o fitness da sua academia. Perfeito. E nesse momento, nós estamos passando por uma situação que ela é muito interessante. Olha só. O que aconteceu com o meu público durante a pandemia? Sumiu, né? Sumiu. Uhum. Trabalho com pessoas com Mas comorbidade, com idade avançada, e pererê, pererê. Então, o meu público sumiu. Muitos iam voltar agora em janeiro. Já arrefeceu tudo novamente, porque a Omicron veio aí, pegou todo mundo, tal. Bom, então, graças a Deus não perdi ninguém agora. Eu tinha perdido 2 clientes na primeira fase lá. Perdemos 2 clientes. Triste. E agora não perdemos mais ninguém. Vários clientes nossos que não vêm para a academia tiveram a Covid agora e passaram super bem e tal. Então, o que aconteceu? Durante a pandemia, o meu horário da tarde, das 5 às 7 horas da tarde, começou a atrair uma moçada mais nova. Olha só isso. A minha musculação. Eu comecei a ter entrada de um pessoalzinho aí de 20 anos, 22 anos, molecada, tal, que quer melhorar o shape, tal. E, de repente, esse horário meu, daí das 5 às 7 da noite, que é um horário nobre na academia, começou a ser povoado por um público que eu não quero na academia. Só que interessante. O meu professor da musculação, que é um cara novo, tem 38 anos, ele está no shape, aquela coisa toda, ele é personal, blá, 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 blá. Então, toda a vibe dele é shape, né? Ele começou a dar uns treinos para essa molecada, que é um treino tipo 7 e tal, meio inspirado em crossfit, não sei o quê. Foi um treino que movimentou a academia, deixou a academia bem bacana, motivou. Só que, Fabiano, isso é uma armadilha, cara. Isso é uma armadilha. Você entendeu? O posicionamento é uma baita armadilha, né? É um puta tiro no pé. Então, eu estou falando isso porque muitas vezes a pessoa não enxerga isso. Porque tudo aquilo que eu levei tempo para construir, esse público meu desse horário da noite era só o tiozão, aquele cara que tem empresa, né? O cara aí de poder aquisitivo alto, tal, aquele cara tudo a ver com a minha proposta. Esse cara teve que sair e entrou no lugar dele, moleque. Se você entrasse na minha academia uns dias atrás, aí tinha música mais alta, não sei o quê, uma vibe diferente, uma molecada mais nova. Então, nesse momento, eu estou tendo que ter muita reunião com meus professores para mostrar para eles que não é isso. Cara, a tua aula está sendo um sucesso, tá bombando o teu horário, tem horário que não tem nem vaga direito, tal, mas não é isso. E é muito difícil você botar na cabeça de um cara de 31 anos que não é isso. Muito difícil. Aí eu tive que sentar individualmente com eles e explicar para eles o que é posicionamento, qual é a armadilha que a gente está caindo nesse momento de posicionamento. Aí o cara fala, mas Edson, a academia está cheia, cara. O aluno agora não vai voltar, aquele tiozinho, tal. Eu falei, cara, é exatamente isso. Mas foi muito difícil para a gente construir esse posicionamento e agora ele está correndo um sério risco. Essa turma, mesmo com o ticket mais alto, ela acabou chegando. Então, essa molecada, eles compraram um plano meu lá que chama convencional, que custa aí acho que uns 180 mangos. Entendeu? Entendi. Mas mesmo custando 180 mangos, eu não quero esse público lá. Porque esse público vai afastar o tiozinho que chegou lá, a mulher que chegou com 80, 90 lá de mapeamento e tal, vai afastar, porque... Entendeu? Então, eu estou tendo que ter um cuidado muito grande, porque eu também não posso perder essa receita, porque por agora ainda essas pessoas não voltam, estão com medo ainda, eu falo com eles sempre, eu tenho contato com meus alunos que estão afastados, tal. São pessoas que estão ali com a coisa na mão, que estão com medo e tal, né? Era para ter acontecido um fenômeno agora em janeiro que não aconteceu, né? Esse momento agora, passando o carnaval, é um marco, porque vai dar uma afrouxada, talvez, no sanitário aí, mas o carnaval também pode ser um fator aí de
de aumento, um outro pico. Então, cara, é um jogo de xadrez assim que é muito louco. Então, o health trainer que está mais ou menos com, assim, com problema de posicionamento, que ele não consegue emplacar, que eu estaria hoje numa zona de conforto com essa molecada, Fabiano. Sim, porque está trazendo receita, tem gente, então, está substituindo aquele público que foi embora. Então, mas é uma receita ruim para mim. Porque ele queima meu filme com essa galera. E você tocou num ponto importante aí, Edson, que é o ponto do profissional, né, conseguir entender o posicionamento na saúde, né? Então, assim, o profissional, ele vem, como a gente mesmo falou aqui, ele vem com o background do esporte, né? Ele vem da performance, ele vem dessa evolução esportiva, da evolução do shape, evolução do fitness e tal. Ele vem disso, vem da formação isso, né? E às vezes, e a gente bate papo bastante com outros insiders aqui, e a gente faz questão de falar, como que foi lá no começo para você? E a grande maioria, tirando aí um ou outro, né, que não veio do esporte, que já veio dessa facilidade do esporte, facilidade do físico e tal. E ele quer trazer isso para todo mundo. Sim. E não é para todo mundo. Exatamente. Na verdade, é para uma pequena parte, né? Olha essa frase que eu bolei agora. Eu não quero o professor garrafinha, eu não quero o aluno garrafinha, eu quero o aluno garrafada. Sabe o que é o aluno garrafinha? Aquele que chega com esse negócio de skate, fica chacoalhando na academia, vai toma no meio do treino, aquelas porra lá que eu nunca gostei disso. Eu quero o aluno garrafada. O que é o garrafada? Aquele que tá cheio de dor no corpo e vai no cara, puta, me ensinaram uma garrafada aqui que vai sebo de carneiro. Eu quero garrafinha. Lembrei do meu pai nessa, cara. O pai deu o rei da garrafada. Canela de velho, sebo de carneiro, não sei o quê. Esse é o meu público, não é o garrafinha. O garrafinha vai para concorrência. Vai para o 80, para o 100 não lá, entendeu? Então, e isso é muito difícil, principalmente se você está numa fase da tua vida de profissão, né? Pô, eu sou health trainer, pô, gostei da proposta, não sei o quê, mas tá difícil eu decolar como health trainer. Não conseguisse. Mas, cara, a gente tem que pensar que nem meu professor, eu tive esse papo com ele semana passada, cara. Ele tem 31 anos. Eu falei, cara, imagina você com 40. O shape já não tá 10, você já não aguenta mais ficar nessa pegada o dia inteiro. Você não se especializou em nada. Você não se especializou numa diabetes, numa hipertensão, né? Então, é muito complicado você... E junto com ele na sala, a minha professora, por exemplo, ela está fazendo um mestrado e a linha de estudo dela é câncer e HIV. Então, essa menina tem tudo a ver com o que eu quero. Perfeito. Entendeu? Então, rola até essa questão de choque, assim, naquele horário, porque a Geisa é aquela menina que entendeu a coisa, entendeu o que é o futuro, tal, tá focada nas metas dela, tal. E o Lucas tá meio perdido, cara. Tá naquela fase de 30 anos ali, tal, que quer camisetinha, quer mostrar o corpo, tá? Ele tá naquela ilusão de que o negócio é por aí, entendeu? Nossa, e é uma ilusão mesmo, né? Porque é igual atleta profissional, né? Chega uma hora que acaba. Tem fim. Já era, cara. Você viu o Zico esses dias? Pega um vídeo que tá rolando do Zico aí, cara. Só para ilustrar, assim. O Zico tá um pó da rabiola, judiação, tá coxo. Olha. Entendeu? Nossa. Eu vou procurar. Você assistiu aquele filme do... Como é que chama aquele legal autor lá do americano famoso lá? O Coleman. O Coleman. Você assistiu o documentário do Coleman? O documentário dele, assisti. Cara, o cara tem 50 e poucos anos, velho. Tá. Entendeu? Paralítico. Paralítico, esse é o termo, ele tá paralítico. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que acordar e falar assim, eu tenho um futuro na profissão, eu tenho uma coisa para eu poder trabalhar. Isso não é fácil. Você vê há quantos anos nós estamos nisso aí, Fabiano? Veio a pandemia agora, nos deu uma rasteira, cara. Nós tínhamos um trabalho, nós tínhamos uma meta de ter 1.000 alunos na academia, tá?
Nós fizemos um chamado Programa 1000, que ele começou uns 4 anos antes, 2016, por aí. Ó. E em 2020, exatamente quando fechou, nós íamos bater essa marca. A gente veio numa evolução, numa crescente e tal, nós íamos bater essa marca, tá? E aí, aconteceu tudo o que aconteceu, ferrou geral, tal. Então, e aí hoje, nós estamos ali na faixa dos 600 alunos. 600 e pouco, tá? E, por exemplo, só para você ter uma ideia, só da Unimed, que eu tinha um convênio com a Unimed, eram 150 alunos. O único horário que eu tinha convênio era na hora do almoço. Vinha 150 pessoas da Unimed, todos os dias, né? Dava 150, são 5 turmas de 30 pessoas. A Unimed cortou. Eram pessoas que pagam um plano especial, elas vinham na hora do almoço, faziam hidroginástica. Então, só aí eu já perdi 150, que não voltam tão cedo. Tá? E os meus alunos habituais, que estão com medo, estão esperando, têm contato, liga, não foram para outro lugar, estão em casa morrendo de medo, tem marido, mulher com comorbidade, ou elas próprias, estão com medo. Mas eu sei que num dado momento essas pessoas vêm. Agora, eu não posso abandonar o meu posicionamento, porque é muito caro você atingir um posicionamento. É muito trabalhoso, é muito difícil. Só que é mar azul, né, Fabiano? É oceano azul, né? Posicionamento, esse posicionamento eu sei que ele é oceano azul. Entendeu? Exato. É um esforço agora para você não sair dele, né? Para eu não cair no oceano vermelho, porque é uma tentação você vir para o oceano vermelho. O cara chega no teu balcão, a tua mensalidade dá 260, mas ele quer um plano que ele não vai usar o teu professor, não vai usar a tua avaliação, não vai usar nada, e ele vai pagar 180. Você não vai vender para esse cara? Pois é. Então, você fica naquela, vendo ou não vendo. Só que, naquela hora, ele salva teu caixa. Mas ele te ferra dali para frente, cara, porque você não consegue voltar. Então, essa é a reflexão, porque eu sei que o público que está nos assistindo talvez se encaixe nesse tipo de conversa, né? Então, esse é um ponto importante, porque a gente, tudo bem, a questão de sobrevivência, tal, agora, tá? Ferrou todo mundo que não se programou, né? Mas a gente tem que pensar no seguinte, eu uso muito um conceito de passivo e ativo, tá? Certo. Tudo que, de repente, você faz que te consome teu dinheiro, consome teu crédito, consome teu até posicionamento, isto é um passivo para a sua carreira ou para o seu empreendimento. Isso é um passivo. Agora, tem certas ações que você vai tomar ou você vai jogar na tua estratégia, que elas são ações que vão melhorar o seu ativo. Naquele primeiro momento, elas podem não gerar uma receita imediata, resolver um problema imediato, só que elas vão se tornar um ativo. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você vai lá e compra um carro. Você compra um carro, esse carro é um passivo. Às vezes você se endividou para pagar esse carro, você pagou juros, o cara financiou para você lá em 12 meses, o restante, tal. Só que é uma coisa que te consumiu. Você comprou um negócio ali que te consumiu. E vai gerar custo, né? Vai ter que abastecer, tem que fazer manutenção, vai ter que botar no estacionamento. Só vai fazer bem para o teu ego, nada mais. Mas todo o resto é passivo. Você vai ter um problema ali, que às vezes você não enxerga isso. É importante você estar pagando de bacana com o carrão bonito ali, né? Perfeito. Então, agora, por outro lado, você investindo em algumas ações, essas ações elas têm que ser vistas como um ativo. Tá? Vai te dar retorno, mesmo que seja a longo prazo. Vai aumentar o ticket médio logo ali na frente, ela vai aumentar a percepção do posicionamento que o teu cliente tem de você. Isso é muito importante. A percepção do posicionamento que o teu cliente tem de você. Como ele vai ver o teu trabalho. Então, é uma coisa que é formiguinha ali, é catamilho ali, uma coisa... Só que a gente tem que pensar nisso como um passivo. Desculpa, como um ativo, né? Ativo, isso.
né? Até pegando o conselho de Warren Buffett, esses caras que estão aí, investidores, tal. Esses caras nunca deram grandes saltos, eles iam fazendo pequenas ações para chegar num momento da vida deles que eles estavam repletos de ativos e saindo de todo o passivo que ele pudesse. Então, quando eu falo em passivo, hoje, essa molecada hoje que povoa a minha academia das 5 às 7 da noite são um passivo. Elas são um passivo. Por quê? Porque se chegar alguém ali que é o meu público-alvo, o cara não vai se ligar naquela música, não vai se ligar naquela vibe da molecada. O treino que tá ali, que tá todo mundo curtindo, ele já chega assustado. Entendeu? Então, o que eu achava que era um ativo, ele foi jogado no campo do passivo. E olha a armadilha, tá aí. Perfeito. E aí, nós como não temos formação como gestores, a gente não vai fazer conta, não vai ficar atrás de uma mesa ali para jogar isso numa planilha. Você não tem essa noção. Você acha que, peraí, essa molecada tá pagando minhas contas? Beleza, tá resolvido. Vambora. Salvou, tá salvando. Tá salvando, mas é o passivo da tua academia. Muito legal esse conceito, cara. Muito legal o conceito. É um conceito das finanças, né, que dá para se aplicar aqui em carreira, né? Inclusive, uma leitura que eu falo que é obrigatória para quem é da nossa área é o Pai Rico, Pai Pobre. Leia Pai Rico, Pai Pobre, que você vai entender direitinho essa questão. O que é um passivo, e é tudo que eles ensinam em finanças, você aplica na sua carreira, aplica na sua empresa, porque é por aí que vai a coisa, né? Assim como leia a cauda longa explica exatamente esse fenômeno que nós estamos vivendo agora. O Health Trainers tem tudo a ver com a cauda longa. Exato. Então, se você entender o conceito da cauda longa, né, anota aí, cauda não é cauda de doce, é cauda de rabo, né? Com L. Com U. Cauda de doce com L. Isso. A cauda longa, pega esse livro ou puxa o PDF na internet, mas leia para vocês entenderem esse conceito da cauda longa, porque ele é fundamental para você entender como que você encaixa o seu trabalho de Health Trainer. Né? Você não vai na cabeça ali do gráfico, você vai ali mais para a cauda. Isso, só que esse cara é o cara que fideliza. São os micronichos, né? São os micronichos, exatamente. São porque os grupos pequenos de pessoas, né? Você atuar nesses grupos pequenininhos. Que vão fazer toda a diferença, né? Aí quando você entende como que a Amazon cresceu, como que essas grandes empresas, essas big techs, como elas cresceram, tem tudo a ver com isso. Né? Aqui, esse papo tá meio salada de fruta, mas assim, esse momento, Fabiano, é um momento estratégico para se pensar nisso, porque é o pós-pandemia, onde as pessoas, né, estão se ligando. Nós estamos agora, nesse momento, trabalhando num produto digital que ainda vai dar muito trabalho. A decolagem dele é difícil, ele é pesado, de difícil decolagem, a gente tem que dar bastante gás nele para ele poder decolar. Não surgiu sem antes a gente abortar uma série de outros aí, né? Projetos experimentais que não deram certo, que a gente vai testando e não deu certo. No momento nós estamos investindo nele. Mas, assim, tudo baseado nesse conceito de Health Trainers, para sair da multidão, sair de perto da multidão ali, buscar o Oceano Azul, né? Que, por acaso, é outra leitura interessantíssima também, né? Também é mais um livro interessante. Né? Cara, mas eu acho que não é uma salada de fruta, não. Eu acho que tem bastante coisa legal aqui, né? E acho que essa coisa do posicionamento, né? Você achar esse posicionamento e principalmente esse conceito do ativo e passivo foi muito legal, porque é difícil para o jovem entender isso, entender o que realmente é ativo para ele. O jovem, né? Ele quer resultado rápido, né? Então, ele quer academia lotada. Ele quer academia lotada. Né? O que eu faço hoje que me dá retorno agora? Né? Então, isso é importante. Então, muitas vezes você vai
vai investir em ativos que vão te dar um retorno lá para frente. Exatamente. E um posicionamento, e principalmente hoje, posicionamento na saúde, é ativo de retorno. Sim, esse é o melhor ativo possível. E de retorno a longo prazo. Ativo, ele é um ativo na medida que você não tem o passivo de gasto com novas aquisições. Por quê? Porque se você trabalha no conceito fitness, você tem o passivo de estar sempre investindo em entrada de aluno. Entrada, saída. Então, o seu turnover é muito alto. Então, você tem ali um passivo já, que você põe dinheiro, o cara entra e sai. Então, aí você já tem um passivo. Quando você investe em saúde, você tem o turnover bem menor. Pra você tem uma ideia, o meu turnover hoje é de 2%. Desculpa, a minha evasão é de 2%. É uma das menores do Brasil. Né? Então, quando você tem uma evasão pequena, significa que você não precisa investir tanto na entrada de novos alunos. Então, você já não tem esse passivo. Ele não é tão forte. Né? Tem sempre, claro, né? Isso aí faz parte. A gente nunca deixa de fazer propaganda, mas as próprias pessoas vão trazer outras pessoas. O médico vai te indicar. É uma coisa que ela cresce mais organicamente. Uhum. Então, crescer orgânico significa que você gastou menos para aquisição, né? O CAC, né? O CAC é o custo de aquisição de aluno. O seu CAC diminui. Então, quando você diminui o seu CAC, logicamente você tem um passivo menor. Né? Então, soma-se isso várias outras pequenas ações. Então, o tempo de vida, né? o LTV do teu aluno é maior. Então, o LTV sendo fica maior, mais tempo treinando com você. Entendeu? Ele te custou menos. Entendeu? Então, tudo isso vai. A gente fez um trabalho, por exemplo, né, eu faço esse trabalho com academias, para você diminuir a evasão. Uhum. Então, tem todas umas fórmulas matemáticas, todo um conceito matemático ali, que eu mostro para o cara que se ele tiver, por exemplo, olha para a tua academia, se você tiver 8% de evasão mensal, você perdeu uma academia no ano. Então, isso, 8% hoje, nem pensar. E é o que acontece na maioria das academias. E como você faz para diminuir isso? Aí, essas ações todas que você vai fazer são ações, são investimentos em ativo. Por quê? Porque é uma coisa que você vai investir ali e vai diminuir. Você vai cair de 8 para 7, para 6. É possível cair para 5? É possível, tal. Então, aí você vai vendo, eu dou sempre o exemplo do furo do balde, né? Antigamente, a academia era como se fosse um balde que entrava muita água e saía muita água. Era um balde cheio de furo. Né? Aí, hoje, acontece que nós não temos mais aquela torneira gorda lá, aquela torneira volumosa enchendo esse balde. Então, o momento agora é você saber quais são os buracos do seu balde e trabalhar cada um deles. Perfeito. Perfeito. E um grande buraco do balde hoje é o fitness. É o conceito fitness. É o bumbum na nuca, é o maromba, é esse cara que ele furo no balde, porque ele não fideliza, ele paga pouco, você não tem como ficar mostrar caçando ele, né? Você não tem como mostrar resultado para ele. Que resultado que você mostra para um cara? Entendeu? E você tem que investir em caçar novos, né? Tem que investir em caçar novos, porque esse cara, ele sai rápido, você tem que investir mais em publicidade para trazer novos. A evasão de uma low cost hoje, Fabiano, não sei se você sabe desse número, é em torno de 20% ao mês. Caramba. Entendeu? Então tem que trazer gente nova todo dia. Muita gente, cara. 20% ao mês é uma boa estatística para eles. Entendeu? É uma boa estatística. Né? Então, por aí você vê assim como é complexo. Então, de repente, o cara hoje que está nessa idade aí, está querendo virar empresário, empresariando a própria carreira e tal, ele está meio perdido, porque nós não temos noção de gestão. Muito difícil gestão. Muito complicado, muito complexo. Então, você tem que ter algumas noções básicas para saber onde está o furo do teu balde. Pô, isso aqui é urgente, isso aqui eu tenho que cuidar. Isso aqui eu não posso deixar crescer. Né? Por exemplo, hoje a molecada, essa turma que eu falei das 5 a 7, são furos no balde, que estão ali, cara. Estão ali, na primeira oportunidade que eu tiver, eu tenho que espantar esses moleques de lá.
Olha o quanto que é difícil você agir numa situação dessa aí. Você fala, pô, sair de uma receita garantida para um negócio incerto, né? Mas que lá na frente pode gerar um resultado positivo, né? Claro, vai gerar. É cortar o passivo agora, né? Cortar o passivo, entender onde é teu passivo e não trabalhar, não deixar esse monstro crescer. Porque esse monstro aí é o que te afoga, velho. É o que te deixa. E o grande problema, Fabiano, que, assim, a maioria das pessoas é zona de conforto. Está numa Por que eu vou mexer com esse negócio, né? Por que eu vou mexer? Vai dar trabalho. Imagina ter que cortar os moleques. E a outra frase é a seguinte: ninguém evolui na zona de conforto. Não evolui na zona de conforto. Perfeito. Não evolui. Muito pelo contrário, a zona de conforto ela te atrasa, porque daqui a pouco você está superado. Você fica 5 anos numa zona de conforto, velho, você andou para trás. Isso também é muito legal a gente reforçar, né? Que precisa de ação. Né? Não dá para viver de intenção. Né? A gente vive de ação. Tem muita gente que fala assim, cara, eu quero fazer, eu tenho a intenção, eu quero ir e tal, mas não age. Né? Então, é em pouca intenção, não que não tenha intenção. Tem intenção. Sei para onde quero ir. Tenho um objetivo. Mas, ponto, já coloca lá do lado. Agora é ação, 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 ação. Execução. Preciso fazer. Né? Então, a gente precisa sair desse comodismo, desse marasmo, botar mais ação na vida, botar mais ação e execução nas coisas para buscar esses ativos. Né? E entender que leva tempo uma implementação. E olha, cara, eu vou te falar, eu estou nesse mercado já faz tempo, né? Minha empresa tem 30 anos. Eu estudei muita coisa, eu experimentei vários programas durante a pandemia, até parecidos, tá? Com o conceito que vocês têm hoje. E não é eu brinco assim, não é porque eu estou na minha presença, não é porque eu estou na tua presença, Fabiano, mas assim, eu não vi nada tão bem estruturado como isso que vocês estão fazendo, entendeu? Assim, com perspectiva de futuro, com a possibilidade de ser um excelente ativo. Entendeu? Não vi nada. Né? O Fernando é um gênio, né, cara? O Fernando é um gênio. E você pegou essa parte operacional, você entendeu, juntou com os caras fera aí, Claudinho, papapá, essa galera toda aí que tá na vibe aí, entendeu qual que é, entendeu o que já fez muita coisa que não deu em nada lá atrás, já tem experiência. Então, o movimento que vocês criaram é um movimento que tem tudo para se tornar, assim, o ativo da vez dentro da nossa área. A gente enxerga dessa forma mesmo. Temos bastante desafios aí, né? E é muito legal estar juntando com pessoas, né, que estão indo para o mesmo lugar, e isso é legal também, né? A comunidade está ficando cada vez mais legal. Ter você lá na comunidade lá é bacana demais, é legal demais. A gente vê que, né, os papos dentro da comunidade estão cada vez evoluindo mais, né? Está subindo o nível ali dos papos. E a gente vê também, né, que quem tem pipoca, né? Caiu lá dentro, não entendeu aí, já vaza. E isso é importante também. Por exemplo, lá, né, o papo muito é com relação à saúde. Esse papo que nós estamos tendo hoje é muito mais gestão do que propriamente, né? A saúde da sua carreira ou da sua empresa. A saúde. Então, isso. O que nós estamos conversando aqui eu considero como se fosse uma estratégia de gestão, né? Que é um dos maiores problemas na carreira de um educador físico. Entendeu? É gestão da carreira, seja ela carreira pessoal ou se você for ter uma empresa, né? Um estúdio, sei lá, a tua carreira de personal. Então, ao mesmo tempo que você tem que estar se atualizando para a questão da saúde, que é o suporte que vocês dão é muito bacana, né? É muito moderno, inclusive, esse conceito até de ser assinatura, de estar tendo esses materiais, está sempre batendo ali nesse suporte, né? Isso que você está dando agora é um suporte, né, para as pessoas. Então, além de tudo isso, a gente também ter o lado que eu tenho que me ligar na minha carreira. Opa, eu tenho que entender o que está acontecendo. É um jogo, a gestão de carreira é um jogo de xadrez, você tem que
pensar na próxima jogada, pensar daqui a 5 anos, pensar daqui a 10 anos. Não adianta você ser imediatista agora, entendeu? Você tem aquela história, cada um com seus boletos, mas você tem que entender que tem uma realidade diferente aí, né? Tem a possibilidade de estar num espaço mais elevado, né, com a profissão, né? E é isso aí, cara, é tentar pensar um pouquinho fora da caixa, assim, porque se você se ligar muito na comunidade de educação física, você acaba ficando para trás. Porque os caras não têm gestão de carreira, não sabem o que é gestão de carreira, não sabem o que é uma empresa, não sabem o que é empreender, nem que seja a própria carreira. E não pensa nessa visão de longo prazo, não tem essa visão de longo prazo, né? Daqui 5 anos, onde eu vou estar, daqui 10 anos, onde eu vou estar. Que é uma visão mais empresarial, uma visão mais de gestão. E um dos básicos é isso que eu estou falando para você. É pensar o que é um ativo, o que é um passivo na sua carreira hoje. O que é um ativo, o que é um passivo na sua empresa. Show. Entendeu? Então, cara, isso é o começo o começo da conversa. Essa é a nossa pirâmide de Maslow. Essa é a base da nossa pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow da saúde da carreira. Da carreira, da gestão, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Cara, eu acho que a gente vai precisar fazer mais um bate-papo desse daí. É que a gente vai conversando, vai viajando, né, Fabiano? Vai viajando, né? Cara, é por aí. E o grande intuito, né, desse bate-papo, né, como eu falei, é fazer o health trainer aqui se entender melhor, ver os pontos que ele precisa melhorar, colocar coisas em prática, fazer, ter execução, né, não ficar só no campo da intenção. Sim. E acho que deu para provocar bastante aqui e trazer bastante insight. Entender que tem um mundo lá fora que não é só o mundo da anilha, do suplemento, entendeu? Tem todo mundo ali, todo um mundo ali lá fora, né? Por exemplo, uma coisa que você faz muito bem é a questão do marketing. O cara tem que saber fazer marketing. Tem que entender. Eu era um analfabeto digital, fiquei 1 ano e meio estudando para entender o que acontecia, como é que... Aí, de repente, já muda tudo, né? É um desafio, né, cara? Na minha idade é um desafio fazer isso, mas... por exemplo, hoje a minha prática digital, assim, ela está muito bem ajustada, assim, onde eu quero colocar meus produtos, quem são o meu público-alvo, eu mapeio isso diariamente, onde que eu estou no Facebook, onde eu estou no Instagram, como é que é meu público, como é que interage, o que converte, o que não converte, como é que eu converto, quem é meu público. Quer dizer, aí é um outro mundo, que às vezes as pessoas não se ligam que isso também é. Então tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. Show. Como que você se comunica com esse público? Então, quando eu chego para a professora e falo assim, cara, os seus stories são fabulosos, mas você vai parar de fazer. Como assim, seu Edson? Você vai ter que parar, Vanessa. É maravilhoso, você é maravilhosa, é bonito, bem feito. Você é uma blogueira, mas só que você está me ferrando. Aí foi 1 hora de conversa para explicar para essa menina o que é, como é que é o posicionamento, que maneira ela está atrapalhando a gente com a intenção de ajudar, entendeu? E é uma baita professora, essa menina fantástica, tudo, mas ela não tinha essa noção. Então, até isso a gente tem que entrar na formação dos nossos colaboradores, porque a pessoa não tem, ela está achando que ela está fazendo um negócio lá, ganhando um monte de like, só que o like dela Money é good, não have. Não entra nada ali, né? Não entra nenhum. Não tem uma pessoa perguntando, como que é o seu serviço? Não tem uma pessoa, me vende alguma coisa aí, quero comprar. É só like. Antigamente tinha uma frase assim que fala, like é mais like, mas money é good, não have, né? Então esse mesmo like é o like todo. Like é mais like, mas money é good, não have. Então... Boa. É por aí, cara. Às vezes o cara acha que ele está bombando na rede social, ele está se afundando, ele tá mostrando para as pessoas que ele não é saúde, ele é shape, ele é qualquer coisa menos saúde. Então, legal, Edson. Acho que a gente passou a nossa mensagem aqui. Foi muito bom bater esse papo com você. Quero agradecer um pouco do
tempo que você disponibilizou aí. Um ou dois malucos se conecta com essa... Dá um estalo. E aí eu já fico muito feliz se acontecer isso. Quando um ou dois malucos caem nessa... Dá um estalo ali, você fala aí, pronto, valeu. Valeu. É isso aí. Valeu demais. Beleza, Edson. Grande abraço para você. Para você que ficou com a gente até aqui, obrigado também. Se quiser deixar um comentário, mandar uma mensagem para o Edson, se for lá do grupo do Insider, comenta lá também. A joia, e a gente vai se ver no próximo episódio aqui do Insider, tá bom? A gente fica mais um pouquinho aí, Edson. Vou encerrar aqui. Beleza. Valeu.